Neoliberalismo, que se torna uma doutrina econômica dominante a partir da década de 80, principalmente nos Estados Unidos, no Reino Unido, né, e no Chile. Por que? Uma das características principais é o capital financeiro começa a superar o capital produtivo em poder político. Como assim? O capital financeiro supera o... A burguesia ligada ao capital financeiro Começa a superar em poder político a burguesia ligada ao capital industrial. Por exemplo, os acionistas majoritários da Petrobras, atenção, você aí que tem 20 ações da Petrobras, você não é um acionista majoritário da Petrobras, tá? Dando esse recado, não, porque é capaz... o cara já... Não, foda. Tá falando de mim, pô, tem aqui R$600 da Petrobras aqui. Não é você. Não é você, tá bom? Fica tranquilo. Mas os acionistas majoritários da Petrobras literalmente comandam qual vai ser a política tocada pela empresa no Brasil. Sim. E isso afeta a vida de centenas de milhões de pessoas. E isso é uma toada neoliberal, porque a partir do neoliberalismo, nós começamos a ver o mercado avançando sobre setores que ele não tinha avançado pregressamente. Então, distribuição de água é o mais sintomático. No Chile isso aconteceu. Na Inglaterra toda a distribuição de água foi privatizada. A gente vê a privatização de aeroportos, setor estratégico. Não é privatização, né? É a concessão por um tempo limitado, mas é uma... PPP, né? É uma privatização, mas é uma... Setor estratégico não pode ser privatizado de maneira permanente, né? Então, aeroporto, trem, energia elétrica... Não é permanente, é por 50 anos. Exato, né? é por 50 anos. E aí é assim, não é permanente porque caso tiver uma guerra eles vão devolver, confia. Confia, né? Acredite. Acredite. E aí, a gente vê isso no Brasil também. Isso se inaugura no Brasil de fato com a era Collor, que começa uma onda de privatizações. O discurso dele era menos Estado, mais governo, né? Então ele começa essa primeira onda de privatizações. Um dos presidentes que privatizou em menor tempo e mais coisas foi o Itamar Franco, que é um cara que a gente não lembra. Ele privatizou a CSN, por exemplo, né? Que era uma indústria estratégica brasileira. E a gente vê isso ao longo da década de 90 inteira. Não só o fechamento de estatais e autarquias, como a privatização de setores estratégicos que pregressamente não eram mercadoria. E isso é um avanço que tem a ver com a própria contradição do capitalismo. O capitalismo, como ele está em constante expansão, uma hora ele chega nos seus limites físicos. E aí ele tem algumas opções. Ou encontrar novos mercados, por isso que ele se expande para o planeta todo, ou destruir o tecido produtivo. Por isso que crises são momentos oportunos de expansão do capital. E aí o neoliberalismo começa a avançar sobre esses setores estratégicos, porque como a dimensão financeira do capital começa a superar a produtiva, o interessante para essa burguesia financeira é criar ativos para especular. Então a ideia é privatizar um setor, por exemplo, o elétrico, comprar ativos, esperar o valor crescer e vender. E só especular, sem criar nada. É só ganho de poder econômico e político movimentando ações. E isso é uma constante que a gente tem visto e que conseguiu avançar a passos largos agora a partir do governo Temer e com o governo Bolsonaro, tentando privatizar a Eletrobras, tentando privatizar os Correios, tentando... Bom, a política da própria Petrobras, que foi da época do Temer, que agora tem uma ingerência dominante dos interesses privados numa indústria que é fundamental para o Brasil e que acarretou numa inflação que a gente não via há muito tempo, porque no Brasil a inflação ela é muito também oriunda da política de preços dos combustíveis, que encarece absolutamente tudo da nossa vida cotidiana. Porque a nossa malha de transporte é rodoviária, né? Não é metroviária. Inclusive a malha metroviária foi sucateada com o tempo. Sim. Os trens foram sendo fechados, porque, novamente, a burguesia ligada à fabricação das montadoras e da distribuição de combustível tinha interesse nisso também. Então, isso tudo não é uma teoria da conspiração. O poder político da burguesia, ele tá nos rodeando o tempo todo, sabe? E aí, a gente sempre tem que salientar. Não vale a pena a gente colocar classe trabalhadora contra classe trabalhadora. A gente tem que ter clareza de quem são os nossos antagonistas de classe. E não é o cara que tem um salário alto. Porque esse cara não é a raiz do problema, nem se ele quiser. Só que tem um grande problema. Às vezes esse próprio cara, por ter um estilo de vida diferente, ele acha que ele é a classe dominante. Porque ele quer, e evidentemente, né? A gente quer naturalmente ter um estilo de vida mais confortável, com menos perrengue. Ninguém quer passar perrengue. É uma merda passar perrengue. Só que aí pode até chegar num determinado estágio que uma pessoa que ganha 100 mil reais, 200 mil reais, ela eventualmente consiga acumular o capital, o dinheiro e aí virar um burguês. É bem difícil, mas é possível. Mas agora, é isso. A pessoa que faz um curso de como investir na Bolsa de Valores para ficar rico, ela dificilmente dificilmente vai ficar, né? É só a gente ver, por exemplo, que a galera que 93% das pessoas que entraram na Bolsa de Valores em São Paulo para fazer day trade, que é um negócio que a galera fala muito, né? Day trade e swing trade, perde dinheiro. Claro. Perde dinheiro porque recebe essa mensagem, né? De que é possível enriquecer desse jeito. E a Bolsa de Valores é um grande cassino, né? O caça-níquel eu e o Paquito perdemos quanto? R$200 cada um, né?
naquele negócio de acho que foi por aí. É que tinha uma promoção lá que dobrava a aposta que você fazia. Eu participei, eu perdi também. Boa, Eu não sou de apostar, eu sou Também azarado. não sou, Eu sou azarado. Mas a gente, cara, foi até o final. Tava ganhando o time, Cara, no finalzinho empatou. cara. E o cara que falou, faltava vai no 10 minutos, empate, cara. que não sei o quê. A gente, não. Confia, porra. Eu sempre me Porra. considerei